Que a graça e a paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo reine sobre nós com a tua glória, com o teu poder. Irmãos, nós vamos fazer um estudo hoje sobre Armagedon. Vamos examinar. Eu quero deixar claro, irmãos, que quando eu falo estudo, estou falando de examinar as Escrituras, porque o examinar quer dizer estudar também, tá, irmãos? Às vezes existe uma polêmica, quando falamos estudar, as pessoas ficam assustadas, mas é porque vocês não têm que entender uma coisa. Quando você pega aquela parte que o Senhor Jesus Cristo diz, examinai as Escrituras, porque elas, cuidais que elas de mim testificam, se você for procurar no dicionário, você vai ver que examinar é um sinônimo de pesquisar, de estudar, de analisar, entendeu, irmãos? Então, se eu falar estudar, não está errado, mas muitos acham que está, então vamos examinar, tirar tem aqui um pequeno estudo que fala, e bem guiado, certo, irmãos? Oramos a Deus para chegarmos a esta conclusão. Claro que eu não tenho tudo isso na mente, porém, alguma coisa eu tenho marcado aqui. Nós vamos, então, que não se trata de uma palavra, que se trata de algo para nosso conhecimento, ok, irmãos? Então, os irmãos, isso também, mas não precisa conhecimento para ser salvo, alguém pode dizer. Bom, não, mas é preciso você conhecer o que você vai encontrar pela frente, para que você possa, se você encontrar, e se você não encontrar, você pode ensinar a outros também. É muito bom nós meditarmos nas Escrituras de dia e de noite, certo, irmãos? Então vamos lá. Armagedon. Então alguém pode me perguntar, onde e como será a batalha do Armagedon? Né? Nós temos várias interpretações, porém eu vou fazer a interpretação mais próxima à Bíblia, ok? Claro que nós podemos ter os nossos erros, por isso nós vamos fazer em nome do Senhor Jesus Cristo, para que nós venhamos, se errar muito pouco. Porque a nossa intenção não é ensinar coisas erradas, mas sim ensinar aquilo que é bíblico, não ensinar heresias, ok, irmão? Então, Armagedon, irmão, você vai encontrar no livro de Apocalipse, certo? Essa palavra. É uma grande batalha final, certo, irmãos? Entre as forças do bem e do mal, ok? Mencionadas então no livro de Apocalipse, que ocorre nos últimos dias antes do novo céu e da nova terra. O Armagedon, irmão, é a última guerra da história, mas vai ser uma guerra mesmo, né? Qualquer guerrinha. Bom, claro que essas guerras que estão por aí são muito trágicas, não vamos falar desse jeito, perdoem, irmãos. Porém, não é qualquer guerra não, é uma guerra que vai envolver as forças do bem, olha só, contra as forças do mal. Agora vocês vejam como o mal não pode ser subestimado, nós temos que estar em Cristo Jesus para poder vencer. Alguém pode dizer, mas nós não estaremos aqui. Irmãos, pensamos assim, imaginemos que nós estivéssemos aqui. Pronto. Só imaginemos, que eu também não quero estar aqui, certo? Mas também não há nada lógico, se você for buscar mesmo conhecimento bibliológico dentro da Bíblia, você vai ver que não há nada lógico assim que aponta que o Senhor Jesus Cristo vem antes. Porque alguns pré-milenistas acham que o Senhor Jesus já veio. Eu não vou, aqui não estou aqui para discutir. Existem irmãos que entram aí e falam isso, que eu não quero menosprezá-los, porém, eu creio assim, certo, irmãos? Eu não vou mudar a minha crença. Para mim mudar a minha crença tem que ser o Espírito Santo, porque eu não mudo assim. Eu não sou nenhuma criança, eu procuro ficar naquilo que eu aprendi dentro das Escrituras, ok? Porém, vamos prestar atenção, se você não concorda, por gentileza, fique em paz, irmão. Então nem venha no meu canal, porque o meu canal tem essa linha de pensamento, ok? Não estou aqui desprezando ninguém e nem desprezando a linha do teu pensamento. A linha quer dizer a direção do teu pensamento, ok? Nunca vou falar mal. E também isso não é uma heresia que eu estou falando, está escrito na Bíblia. Eu vou tirar tudo das Escrituras, certo, irmãos? Então, para quem gosta de aprender e quem crê, aqui está
a explicação, né? Essa guerra vai ser tremenda, irmão. Ela vai acontecer aonde, irmão? Irmão Raul? Ela vai acontecer em Israel, certo, irmãos? Juntamente com a segunda vinda de Cristo, ok? Ela vai vir com a segunda vinda de Cristo. Além do Apocalipse 16:4, vocês podem ir lá ver, a batalha ou campanha do Armagedon é descrita também em Daniel 11, versículo 40, certo, irmãos? E 45. E em Joel 3, versículo 9 e 17. Então é bom que os irmãos vejam lá, também confiram com aquilo que eu estou falando, ok, irmãos? Se vocês verem que não está certo, depois vocês podem sim colocar no comentário com educação. Eu não sou nenhum sabidão, eu apenas estou passando esse ensino, não é? Que Deus permitiu, que eu achei que é o mais próximo daquilo que eu tenho estudado, que eu tenho examinado, ok, irmãos? Então vejamos bem, essa batalha ou companhia de Israel, você vai encontrar escrito na Bíblia, como eu acabei de falar. Eu faço questão de repetir, 11, versículo 40, Daniel 11, versículo 40 e 45, Joel 3, versículo 9 e 17, vai marcando aí, e Zacarias 14, versículo 1 e 3, ok? E ela terá lugar nos últimos dias da grande tribulação, após a igreja de Cristo ser arrebatada, não é? Bom, aqui o estudo fala que após a igreja de Cristo ser arrebatada. Fica assim algo bem claro, ela foi arrebatada. Eu acredito no arrebatamento. Mas vejamos, irmãos, uma pequena pausa aqui. Todos que são de Cristo vão ser arrebatados, mas vão encontrar com o Senhor nos ares. Então, se nós fôssemos morar justamente lá no céu, nos lugares celestiais, lá em cima, então o Senhor Jesus teria que vir de novo? Ou não? Bom, fica a critério de cada um pensar. Eu não estou aqui querendo dizer que não vai ter o arrebatamento, mas eu acredito que não vai ser um arrebatamento secreto. Eu acredito assim, porque diz a palavra que como o relâmpago sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E quando o relâmpago sai, a gente vê. E também tem uma outra parte que diz assim, todos os olhos o verão. Então, se esse arrebatamento secreto realmente for uma coisa, um fundamento bíblico, porque o Senhor Jesus, ele não falou nada de secreto. Ele falou que dois estariam moendo, uma seria levada, outra seria deixada. Mas não fala que seria secreto, fala que todos os olhos o veriam. Aí existem muitas discussões, há igrejas que adotam o pré-tribulacionismo. Eu não tenho nada contra, irmão. Eu mesmo gostaria que fosse... Irmãos, você acha que eu não gostaria que fosse pré-tribulacionismo? Claro que eu gostaria. Ou, tem outras que já acreditam no mesotribulacionismo, que é aquele que o crente passa a metade da tribulação, mas eu não condeno nenhuma dessas teorias, porque para mim isso não é significado para a salvação, irmão. Isso daí é benefício para o ser humano, certo? E tem tem os pós-tribulacionistas que acreditam que nós iremos passar a tribulação, e quando passar a tribulação, a grande tribulação, após a igreja de Cristo ser arrebatada, então vai ter, né, todo esse movimento. Quer dizer, o Senhor Jesus vem, arrebata a sua igreja, nós encontramos com ele no céu e começa a batalha do Armagedron. É algo muito profundo isso, não dá para nós falarmos que vai ser assim. Sabe por quê, irmãos? São coisas que não foram reveladas para nós ainda. Temos algumas pessoas que estudam a Bíblia, que têm os seus sentimentos, escrevem. Eu, porém, não quero entrar nesse mérito, porque eu sei que tem muitos que crêem que o Senhor Jesus vem antes da tribulação, outros acreditam que ele vem no meio, outros acreditam que ele vem no fim. Mas eu pergunto e vocês analisam, o que tem isso a ver com a salvação nossa? Se ele vir antes, eu quero estar com Jesus Cristo. Se ele vir no meio, eu quero estar com Jesus Cristo. Se ele vir depois, eu continuo querendo estar com Jesus Cristo. Então eu vejo que isso apenas é uma questão para nós ficarmos alertas. Porque
Porque para muitos o Senhor também já veio, os irmãos já perceberam? Para alguns irmãos lá de uma cidade que eu conheço aí, que eu me esqueci agora, no país, que nem são de alguma nem são da denominação X, nem da denominação A, pelo menos nem denominação não tinha, foram atacados, inclusive em algumas cidades do Oriente Médio, até da África, em alguns lugares, muitos cristãos foram mortos. Enquanto eu estou falando aqui, tem muitos cristãos que estão sendo mortos, e não são cristãos que frequentam alguma denominação, porque às vezes nem pode, os irmãos sabem disso. Tem lugares, até no Oriente Médio, que não pode ter congregação, ou igreja, ou qualquer coisa, ou uma assembleia, não pode, é proibido. As pessoas têm que fazer isso escondidos. Tinha uma história de um, eu não cheguei a ler essa história, mas é o contrabandista de Bíblia. Ele tinha que contrabandear Bíblia, porque senão a Bíblia não entrava naquele país. Então, irmãos, nós temos que, nessa parte, nos firmarmos apenas em Jesus Cristo. Senhor, da maneira que tu quiser vir, me firme em ti, porque já é o suficiente. Então não vamos discutir isso, irmão, porque isso não vai levar nós a lugar nenhum. Não adianta a pessoa crer que no pré no meso e pré no pós e não ir, entendeu? A gente tem que pensar assim, eu creio, não sei nem como vai ser, Senhor. Você pode vir até daqui 5 minutos para mim, ou daqui 10 minutos, sei lá, ou daqui 10 anos, daqui 5 anos, se o mundo durar até lá, sei lá, mas um dia ele vem, certo? É isso que nós temos que estar preocupados. Eu não sei se os irmãos estão entendendo a minha colocação, mas no estudo foi colocado assim, porque muitos creem assim. Todavia, nós não vamos desprezar, pelo amor de Deus, dizer que aqueles que não creem assim não vão entrar no reino. Porque aquele que entra no reino, irmão, do Senhor, é aquele que crê em Jesus Cristo, independente disso ou não, ok? Mas nós temos que entender que antes que o manifesta aqui, o Senhor Jesus vem, ou melhor, depois da manifestação do anticristo. Porque Paulo disse, não vos perturbeis nem por palavras, nem por epístola, porque não será assim. Vai lá no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Antes que se manifeste o filho do pecado, o homem da perdição. Quer dizer, antes. Primeiro tem que vir ele, o filho do pecado. Depois que ele vem, é aí que o Senhor vem buscar a igreja. Agora, eu não sei se ele vem no comecinho ali, não deixa a igreja sofrer, se ele vem no meio ou se ele vem no fim. Isso daí, irmão, para mim, eu não gosto de discutir isso, porque é algo que não está muito complexo. Até você pode pegar a Bíblia, mostrar versículos para mim e eu mostro outro para você que vai bater ao contrário. Então, para nós ficarmos na mesma comunhão, deixamos isso. Nós temos que estar em Jesus Cristo, já é o suficiente. Não vamos entrar nesses mistérios, que isso não vai levar nós a nada. Apenas, irmãos, estou estudando porque alguém quer saber como é que vai ser essa batalha, ok? Por isso estou aqui respondendo, irmão. Que esta batalha realmente é uma batalha difícil, vai ser uma batalha terrível, algo que nunca houve na Terra, né, irmãos? Nós estamos vendo agora aí conflitos, mas imagine esse conflito aqui. Armagedon, irmãos, eu já estive em Israel também. Armagedão é uma grande batalha final entre as forças do bem e do mal. Então, irmãos, estive em Israel, seria o Vale do Megido ou do Megido, depende como você entenda, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Está mencionado no Apocalipse que guerra nos últimos 2 dias, antes do novo céu e da nova terra. Porque Deus vai criar um novo céu e uma nova terra. E isso é bíblico, está escrito nas Sagradas Escrituras, irmãos. Que eis que eu, João, eu não me lembro agora o capítulo, é no livro do Apocalipse. Eis que eu, João, vejo descer um novo céu e uma nova terra. Eu não vou falar versículos, sabe por quê, irmão? Eu poderia até falar, não é? Bom, alguns versículos eu vou falar, outros não. Você examine, sabe por quê, irmãos? Tem irmãos que não leem a Bíblia. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que vocês, por favor, não vão ficar preocupados com isso que eu estou falando. Alguém pergunta, a gente tem que responder. Porém, não fiquem preocupados. Isso daqui não é motivo de preocupação. É motivo de nós nos alegrarmos, né? E até um despertamento para nós orarmos mais. Porque que nós orando, buscando a Jesus Cristo, nós então podemos ficar tranquilos, porque estamos em Cristo. Certo, irmãos?
Então os irmãos têm que entender que o Senhor não vem aqui para apavorar ninguém. Nós estamos aqui para deixar ninguém depressivo, nem ninguém preocupado, perturbado, não. Existe tudo o que Deus faz, irmão, é para o bem da nossa alma. Deus não faz nada para destruir a alma de ninguém. Quem faz para destruir é o adversário. Então ele vai fazer até o fim. Então nós temos que suportar as obras do maligno, né, irmãos? Então essa guerra, irmãos, que vai ser antes do novo céu e da nova terra, ela vai ser chamada de Armagedon. Vai ser uma batalha muito grande, uma guerra histórica, muito grande na história, né? E acontecerá em Israel, juntamente com a segunda vinda de Cristo, como eu já havia falado. Além do Apocalipse 16:14, nós vamos encontrar também a batalha ou campanha do Armagedon, descrita também em Daniel, no livro do profeta Daniel, no capítulo 11, versículo 40, 45 também. Em Joel também nós encontramos, no capítulo 3, versículo 9 e 17, certo, irmãos? Zacarias também nós encontramos, no capítulo 1 e 3. Ela terá lugar nos últimos tempos, dias da grande tribulação. Aqui, dias difíceis que vai ter, certo, irmãos? E se nós estivermos aqui, se o Senhor nos arrebatar antes, nós temos que já se preparar, desde já. Ah, se o Senhor não vier antes, irmão, o que faz? Ah, eu não vou aguentar, fique em paz. Aí vem um reavivamento da tua fé. O verdadeiro reavivamento, irmão, tem muita gente que interpreta o reavivamento como a gente pulando e falando em língua. Não é nada disso, irmão. Reavivamento, o Senhor começa na nossa fé, na nossa crença, na nossa espiritualidade. O dom de Deus, a linguagem, a visão, não deixa de ser dom de Deus. Nós não podemos desacreditar, porque tudo que vem de Deus é bom. Mas só que nós temos que pensar de uma forma diferente. O Senhor quer reavivar a tua fé, a tua força, a tua crença. Porque daí nesse momento, se acontecer de nós passarmos, se nós já estivermos marcados com o selo de Cristo, nós vamos ser anestesiados, nós vamos ser revestidos e não vamos negar o Senhor, porque é o Senhor que vai nos guardar. Você acha que um homem da minha pessoa, da sua pessoa, tem condições de ser esquartejado se Deus não for com ele? Não tem. Mas se ele estiver com Cristo, Cristo entra nele e Deus faz dele um super-homem, entendeu? Perdoa a expressão. Ele suporta porque Jesus Cristo está nele, né? E aqueles que não estiverem preparados, que são de Cristo, o Senhor vem um dia antes, ou um mês antes, ou um ano antes, e leva ele embora, irmão. Certo, irmão? Deus sabe como fazer. O que é de Deus não vai se perder, pode ter certeza. Se perde aquele que não é de Deus, né, irmãos? Então eu não quero aqui assustar ninguém, tá bom, irmão? João nos diz que os reis do mundo se reunirão para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Vai ter uma batalha, então vai ser uma coisa poderosa, mas vai ser contra o bem e contra o mal, irmão. E em um lugar conhecido como Armagedon. João falou isso. Está lá em Apocalipse 16:14 e versículo 16 também, tá bom, irmãos? Um momentinho só. Eu estou tomando chá aqui para remédio. Então, irmãos, por isso que eu sempre falo para os irmãos ler a Bíblia, se dedicar, e às vezes dou algum alerta sobre alguma denominação. E é incrível que as pessoas acham que a gente está falando mal, que é fake news, que não sei o que. Irmão, tudo que eu coloco dentro do meu canal, eu não coloco assim porque eu ouvi os outros falarem, irmão. Eu vou pesquisar primeiro, eu vou estudar, vou procurar saber. Infelizmente, existem coisas que eu nem posso falar, que vocês nem podem ouvir, tá entendendo, irmãos? Porque se eu falasse, até mesmo eu poderia estar correndo um risco de vida até, inclusive. Porque tem coisas que a gente sabe de alguns lugares, irmão, que são coisas terríveis. É claro que aqueles que vão ouvir, vão combater, e eu até dou razão para eles. Não vou achar ruim com eles. Porque cada um tem que defender o seu lado, irmão. Então, eu não quero mais ficar falando nome, essas coisas, apenas eu estou ensinando. E quero dizer para os irmãos que tem pessoas aí falando que aquilo que nós postamos na internet é fake news.
Pode falar o que quiser, irmão. O que eu coloquei na internet até o dia de hoje, tem lugares que eu nem coloquei nome de denominação nem nada, não é para denegrir ninguém, pelo amor de Deus, irmãos. O que é isso? Se eu quiser, eu desço daqui da minha casa agora e vou na casa de um cooperador que é amigo meu. Ainda essa semana encontrei com ele ali na praça. Eu acho que as pessoas têm que entender uma coisa: não misturar as coisas. Olha, irmão, eu não misturo. Uma coisa que Deus me fez ensinar é o seguinte, que Deus me ensinou é o seguinte: eu não misturo aquilo que Deus me colocou no coração e não desprezo aquilo que Deus colocou no outro. Mas a minha opinião, quando ela, assim, ela envolve almas que eu vejo que está ficando perigoso, então eu faço a minha, não é nem uma crítica, eu faço uma exposição do meu sentimento. Porque o meu canal não é um canal crítico. Embora as palavras que saem dele parecem que são críticas. Crítica é quando você critica. E não é pecado criticar, certo, irmãos? Não é pecado. Muito pelo contrário, a pessoa que critica, muitas das vezes, irmão, ela quer estar querendo bem. Depende da pessoa, o coração dela, né? Então eu acredito assim que nós não devemos usar as nossas palavras para destruir nada. Cada um fica onde quiser, porém, examine as escrituras. Porque se não estiver de acordo a Bíblia Sagrada, irmão, você vai estar só perdendo tempo, só isso. Entendeu, irmãos? Então você veja bem, irmãos. E esta grande batalha, irmãos, que está escrito ali em Apocalipse, irmão, aonde que diz aqui que o dia do Senhor Todo-Poderoso é um lugar conhecido como Armagedon, como eu falei, capítulo 16, 14, 16, isso é uma revelação que Deus deu. Isso é puro Deus, irmão. Não existe outra alternativa, não existe nada que nós podemos dizer, não, isso não é Deus. É só ler a Bíblia, é só procurar, certo, irmãos? Esse artigo vai mergulhar nas passagens bíblicas que falam sobre o Armagedon e discutirá os talentos, ou melhor, os detalhes que temos disponíveis sobre esta grande batalha que significa para nós hoje. Nós estamos vivendo já esse tempo, os irmãos não estão percebendo os acontecimentos que estão acontecendo no mundo, está cada vez pior. Então é nesse momento que nós temos que reunir, orar, se possível for até pela internet, ajudar os que estão distantes. Isso é o verdadeiro amor de Cristo. Porque, irmãos, eu estava ontem bastante triste. Eu tive um encontro assim que me libertou. Palavras que uma irmã também falou para mim, me ensinando. Ah, mas irmão, já está tanto tempo no caminho, ainda está aprendendo. Irmão, eu me sinto tão pequenininho que eu tenho que aprender toda hora, irmãos. Vocês pensam que eu estou falando isso porque eu quero ser tal, quero ser o sabichão? Não, eu vou em busca também. Faz parte do meu compromisso, irmão. Tá bom, irmãos? Faz parte. Eu acredito piamente naquilo que eu estou falando, irmão. Eu acredito piamente. Por isso que nós temos que estar atentos e disponíveis sobre esta grande batalha que significa para nós hoje. Nós podemos já estar vivendo capítulos dessa batalha, traçados dessa batalha. Entendeu, irmão? E nós não estamos vendo porque nós não estamos nela. Mas antes de um reino começar a batalha, você pergunta para qualquer general, capitão, tenho amigos que são do exército, antes dele ir para a guerra, ele faz o que, irmão? Ele analisa como é que vai ser, como é que vai não ser, como não vai ser. Ele não quer perder essa guerra, entendeu? Cada um tem uma forma de ataque, de defesa. Então nós temos que já nos preparar, nos armando, irmãos. Porque você pode até me perguntar, né, irmãos? Mas, irmão, então como é que é? Onde é que vai ser isso aí? Onde é que é esse tal de Armagedon aí? Só para mim saber. Então eu vou te explicar também, isso é importante. A reunião dos exércitos será na planície de Esdrelon, certo, irmãos? Eu já estive perto dessa planície de Esdrelon, eu estive em Askelon também. Askelon era a cidade onde Sansão derrubou o templo de Dagon. Eu estive bem onde era o templo, realmente ficou ruínas. Até hoje tem lá, acharam uma coluna do templo,
Meu Deus do céu, irmão, que enorme aquilo. Pena que eu não tirei fotos. Tenho muitas fotos de lá, irmão, mas é que, como nós fomos em missão, nós aproveitávamos um momento em que nós não tínhamos alguma coisa para fazer, então a gente ia visitar esses lugares, então fui acumulando fotos. Porém, houve problema no meu computador e naquele tempo a gente usava aqueles, né, como é que chama aquilo? Não era pendrive, aqueles discos, né? Colocava no computador. Então, graças a Deus, nos ensinaram a passar aquilo para o pendrive e nós vamos fazer fazer um álbum de fotos daqueles para ficar para nossa recordação, não para nossa exaltação, irmão. Mas nós temos, certo, irmão? É até bonito, né, para a gente mostrar a alguns irmãos que querem ver, né? E isso é muito importante. Se eu tiver alguma história, alguma fotografia do tempo que eu fui em Jerusalém, eu coloco na capa aí, para vocês verem como é que era, pelo menos o Menorá, ou o Muro das Lamentações, alguma coisa eu tenho, eu no deserto, né? Estava com guerra, mas olha que naquele momento que eu tirei a foto, não tinha guerra nenhuma, tinha lá um beduíno dando comida para um camelo, eu parei, estava com um carro de Israel, e eu pedi para ele se podia tirar, ele tem que se cobrar caro, mas eu falei, não, muito caro, que é isso? Aí ele cobrou um pouquinho, nós tiramos, todo mundo tiramos, só para ter um gostinho, né? Dizer que nós subimos no camelo, né? Mas então, irmão, agora não estamos subindo em camelo. Agora nós temos que subir na realidade do que vai acontecer, né, irmão? E a realidade é essa: a reunião dos exércitos será na planície de Esdrelon, em torno da colina do Meguido. Então, porque em muitos lugares, muitos conhecem como a Batalha do Megido, escrito Megido, né? Mas eles chamam de Meguido, certo, irmãos? Até, inclusive, eu sei que os irmãos podem ficar escandalizados, mas só para os irmãos terem uma noção, existe um filme, e vale a pena ver, porque não fala bobagem nenhuma, chama Batalha do Meguido. Irmão, eles fizeram o filme de uma maneira que é mais ou menos assim, daquele jeito. Vale a pena ver, viu, irmão? Eu vi. Se alguém quiser escandalizar, mas eu sou sincero, eu falo, eu vi. Para mim aprender, para mim ter mais visualização, uma visão espiritual. Sei que muitos podem até escandalizar comigo, mas tudo que for para mim tirar uma conclusão, não vou dizer que foi 100%, apenas eu tirei ali, eu fiz uma exegese do filme, fiz pegando a Bíblia, consultando. Tem muita coisa em a ver, né, irmão? É claro que nós não vamos pegar 100%, tem coisas que são ficção para poder gerar a história, né? Deus sabe tudo, né, irmãos? Mas é bom a gente saber as coisas, né, irmão? Então essa área do Meguido está localizada, irmão, no norte de Israel, certo? Aproximadamente 30 quilômetros ao sudoeste de Haifa. Haifa é um porto, uma cidade portuária, tá, irmãos? Eu passei bem em Haifa também. Ela fica 80 quilômetros ao norte de Jerusalém. Deus me deu de estar lá, um lugar muito bonito, um lugar muito, assim, que vale a pena, quem pudesse, né, a gente voltar. Só que eu nunca fui com caravanas, irmão, sempre fui com dinheiro meu mesmo e ia para atender as necessidades. Então, quando eu passava, eu ia normal, atendia aquilo que era necessário, porque tinha poucos irmãos. Depois que eu descobri que tinha um restaurante num lugar lá, de um francês, e de noite ele transformava aquele restaurante num culto, numa igreja evangélica, não tinha nome. Não tinha nome. Para que não atraísse, porque tem lugares ortodoxos que não podem. Lá em Jerusalém não tem problema, lá em Jerusalém tem... eles vivem do turismo religioso, então eles não tem problema. O pior é ir para esses lugares. Inclusive nem vai ônibus de turismo em alguns lugares, tá, irmão? Vai somente onde é permitido, que a pessoa não corra risco, né? Então, irmão, você veja bem, é uma região que também foi cenário de muitas batalhas do Antigo Testamento. Muitos lugares dali foram batalhas também. Interessante que a história se repete, os irmãos estão percebendo? O livro de Juízes mostra que lá se deu o encontro entre Baraque e os cananeus, capítulo 4 de Juízes. E a batalha entre Gideão e os midianitas, capítulo 7, foi lá também nesse mesmo lugar. Aí você pode me perguntar,
O que significa a palavra Armagedon? Né? Parece até muito bonita, né? Armagedon. É claro que não dá para colocar em nome de criança, né? O Armagedon, vem cá, não. Armagedon vem da língua hebraica. O termo Armagedon, irmãos, quer dizer, Ar é a palavra para montanha ou colina, certo, irmãos? Aí você vai ver, Armagedon seria a montanha ou colina, certo? Isso é o significado de Armagedon. Provavelmente diz respeito às ruínas da antiga cidade de Meguido, uma cidade que tinha lá, que fica em cima do vale de Esdrelon, no norte de Israel, onde os exércitos do mundo se reunirão, certo? De acordo com a Bíblia, irmão, tem grandes exércitos do Oriente e do Ocidente que se unirão nesta planície, certo, irmãos? E o anticristo derrotará os exércitos do sul, pelo fato de esses ameaçarem seu poder, e destruirá uma Babilônia reconstruída a leste, antes de finalmente voltar as suas forças para Jerusalém, a fim de dominá-la e destruí-la, tá bom, irmão? Quando ele e seus exércitos marcharem contra Jerusalém, aí que vai acontecer? Deus então entrará em ação. Aí Deus vai entrar em ação. No momento parece que Deus não está fazendo nada, deixou lá, né? Mas quando ele marchar para Jerusalém para cumprir, o Senhor ia defender, Deus vai entrar em ação, irmãos. Presta bem atenção, porque Deus vai fazer isso aí, irmão. É o que eu vou falar agora. Deus vai entrar em ação. E quando ele entrar em ação, e Jesus Cristo vai voltar para resgatar o seu povo de Israel. É onde o Senhor vai vir ali já para pegar Israel. E o Senhor, com o seu exército angelical, irmãos, vai ser milhares de milhares, né? Destruirá os exércitos do inimigo, de Satanás, capturará o anticristo e o falso profeta, e aí então vai cumprir aquela parte que diz que lançá-losão no lago de fogo. Tá entendendo? Os irmãos perceberam que aqui não falou que lançá-losão no inferno. Essa parte de inferno é muito que nós colocamos, né? Porque o inferno também significa um anjo. Na verdade, também significa sepultura, né? Mas nós temos esse hábito e ficou, e Deus também não desagrada disso, mas é um lago que arde com fogo e enxofre, aonde o Senhor vai jogar o anticristo, o falso profeta, a morte e o inferno. Vai estar lá, o Senhor vai jogar esses anjos aí. Irmão, tem muita coisa que são anjos, não dá para me explicar aqui porque muitos não vão entender. Eu vou falar que eu estou pregando heresia. Eu quero só falar aquilo que está escrito para que ninguém venha se confundir. O Senhor com seu exército angelical então destruirá, capturará o anticristo e o falso profeta e vai lançá-los aonde? No fogo. Onde que está escrito, irmão? No capítulo 4, ou melhor, no capítulo 19, versículo 11 e 21 de Apocalipse. Quando o Senhor voltar, o poder e o domínio do anticristo terão fim. Aí pronto. Aí o domínio do anticristo terá fim, irmãos. Nós podemos dizer então que nós vamos glorificar o nome do Senhor. Se nós formos olhar mais para frente, nós vamos ver Daniel, Joel, Zacarias, que identificam como local, né, onde ocorrerá a batalha final entre Cristo e o anticristo. As três aprendizagens que Deus interferirá na história em favor de seu povo e destruirá os exércitos do anticristo. Em Jerusalém, Zacarias profetiza, né, que a batalha terá um fim quando o Messias, quer dizer, Jesus Cristo, voltar à terra e os seus pés tocarem no Monte das Oliveiras. Porque essa profecia existe, né, irmão? Muitos não sabem, mas o Senhor vai tocar. Muitos o Senhor nunca vai tocar o pé mais nessa terra. Irmão, quem pregou isso não está lendo a Bíblia. Está escrito aqui na Bíblia que o Senhor tocará os pés
sobre o Monte das Oliveiras. Certo, irmãos? Glória ao Senhor. Eu já estive no Monte das Oliveiras. Eu me hospedei num lugar muito simples, mas era no Monte das Oliveiras. Porque lá tem lugares que é super caríssimos, irmão. Hotéis de lá, muito bonito. Agora, tem lugares também que são baratos, tem lugares que são para hospedarem pessoas que vão em ONGs ou algum missionário. Então, é de uma denominação até, inclusive. Mas lá dentro fica um escritório das Nações Unidas. Então, ali tem segurança, os muros são de pedra, são altos. Já houve uma intifada nessa rua. Intifada é um levante dos palestinos contra os israelenses. Tem uma parte de palestinos que moram dentro da linha de Israel, certo, irmãos? Que foi traçado para Israel. Israel não liga. Eles só mandam embora quando a pessoa está fazendo coisa errada, irmãos. Aí aparece na TV aí, porque Israel foi ruim, porque Israel não sei o quê. Aí você vai ver o que Israel expulsou é porque estava fazendo mal para uma criança, é porque estava fazendo coisa errada, estava querendo roubar, ou roubou. Então Israel expulsa para a cidade dele. E eles aí ficam maldizendo. Interessante que eles maldizem e a mídia internacional ela não apoia Israel de forma alguma. Né? Não apoia. Mas tudo bem. Bom, agora observamos uma coisa, irmão. O local que acontecia essa batalha final, irmãos, entre Cristo e o anticristo, os três predizem que Deus intervirá na história em favor do seu povo, destruirá o exército do anticristo em Jerusalém. Está escrito isso, irmão, no livro de Zacarias. Zacarias profetiza que a batalha, bendito é o nome do Senhor, esta batalha que eu estou falando, ela vai ser, irmãos, ela foi profetizada, essa batalha diz aqui num texto que eu tenho aqui, irmão, terá um fim quando o Messias voltar à terra, certo, irmãos? Quando seus pés tocarem os montes das oliveiras, esta batalha será concluída. Então ali, já falamos esse assunto, mas ali então o inimigo vai ver que não tem mais chance. Então quando o Senhor vem com os seus exércitos e quando ele vai afrontar o Senhor, com o sopro da narina o Senhor extermina ele e todos os seus exércitos e nós estaremos então livres. Certo, irmãos? E nós temos que entender isso. Certo é, irmão, que nós temos que nos preparar, temos que andar em comunhão, né? Temos que estar diante de Deus, buscando a inspiração de Deus, para que nós não venhamos ser enganados pelos projetos humanos inspirados por Satanás, porque ele quer o espírito que está em Satanás, ele odeia os judeus, tá, irmão? Porque Jesus Cristo era judeu. Então, só por isso, ele quer acabar com o propósito de Deus lá dentro de Israel. Por isso, nós não sejamos instrumentos dele, irmãos, para ficar falando isso ou aquilo. Porque o nosso soberano Senhor, segundo a sua providência, misericórdia e toda a história, irmãos, logo toda a história resulta do decreto de Deus, pois nada acontece que não seja planejado ou efetivamente planejado por ele. Ao longo do tempo, normalmente, sem que a humanidade e ciência conhecesse, há uma batalha entre o bem, que é o bem, que é Deus, e Satanás, que é o mal. Portanto, a guerra do Armagedão é um clímax em toda a série dos eventos que culminaram até o ato final. Vocês estão entendendo, irmão? De acordo com o propósito divino, será o Armagedão, e Deus julgará os seus inimigos. Então, dentro desse propósito, irmão, tem que acontecer. Nós não vamos poder impedir, irmãos, que aconteça. E não precisamos ficar preocupados, assim, apavorados. Eu fico um pouco difícil quando eu vou tratar essa explicação, porque tem pessoas que a mente é fraca, né? Porque daí começa a ficar pensando. Irmãos, isso aqui é evangelho, isso aqui é Jesus Cristo. Isso aqui, irmãos, é para nós dissermos a despertação, para que vocês saibam como que nós temos que servir a Deus, irmão, né? Eu estou um pouco cansado hoje, irmãos.
Senão falaria mais e fazia mais vídeos. Ó, o salmista registrou assim, ó. A reação de Deus ante os débeis planos humanos de derrubá-lo no Armagedon. Você vai derrubar todos esses projetos malignos e vai ficar só o projeto de Deus. E também o salmista disse mais, ele disse assim, por que se amotinam as nações e os povos imaginam com as vãs, os reis da terra se levantam, os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompemos suas ataduras, e rompamos e sacudamos-nos das suas cordas. Aquele que habita no céu simplesmente se rirá, né, irmão? O Senhor zombará deles e mostrará para eles que o Senhor é o Senhor. Então agora nós temos um propósito. Qual o propósito humano? Irmão, para encerrar, tá? A louca perspectiva nossa no propósito humano é que leva ao embate final em Jerusalém, parece ser motivada pelo esforço dessas pessoas em solucionar que acreditam ser fonte dos problemas do mundo judeus. Olha só, ao acompanharmos os fatos, o que levam a Armagedon, o Apocalipse, está em 11:18. Observamos que a perseguição de Israel, no meio da tribulação, vai progredindo até, bendito seja o Senhor, vai culminar com a reunião dos exércitos de todo mundo em Israel. Vocês não sabem, mas já as organizações das Nações Unidas já tem esse plano de ter um exército mundial. Inclusive, temos que ter bastante luz para não falar sobre isso, né? Só estou falando que eles vão ter um exército mundial, uma moeda única, uma religião única, que muita gente fala que nós estamos mentindo. Vocês vão ver, você não vai ter isso. Não adianta ficar mais combatendo, eu cansei de combater nessa parte. Eu quero dizer para vocês apenas uma coisa, isso tudo que eu estou falando aqui não é mentira, não é brincadeira, certo, irmãos? Vai acontecer no momento oportuno, no momento que Deus quiser, irmãos, certo? É um conflito militar que nunca acontecerá ao fim dos tempos, ao fim dos 7 anos de tribulação. E por incrível que pareça, irmão, eu não estou dizendo que seja isso, certo, irmão? Haveria uma paz, assinado um tratado de paz, né? Para cumprir isso tem que ter os tratados de paz. E essa semana, se eu não me engano, Israel, digo se eu não me engano porque eu vi no noticiário, eu podia até conferir ali no meu computador, mas como eu disse, está quebrado, né? Não dá. Tem um noticiário que saiu essa semana que Israel já está assinando o seu tratado de paz com a Arábia Saudita. Tratado de paz de 7 anos. Muita coincidência. Tomara que não seja agora, mas o que eu aconselho vocês, irmãos, de todo o meu coração, é que vocês façam de tudo, irmão, mas de tudo, para ficar em comunhão, para ficar ligados com o Senhor. Certo? E não vamos pensar, irmão, que isso pode estar muito longe, não. Vamos ficar preparados, porque o Armagedon é uma série de conflitos que culminam com a segunda vinda de Cristo. Não é que quer dizer que vai ser um conflito só, vai ser uma guerra mesmo destravada. Nós já temos aqui na Europa uma guerra. Eu não quero deixar vocês desanimados, nada disso. Eu quero dizer para vocês, ficarem em Jesus Cristo. Aí vocês vão ver. Isso aqui que eu expliquei para vocês, irmão, apenas é para um conhecimento. Para que vocês tenham conhecimento o que é que essa guerra vai se manifestar nela, né, irmãos? As escrituras indicam aqui que todas as nações vão participar dessa guerra. Vai ser um clímax bastante apropriado para a grande tribulação também, né, nessa época. Então, irmãos, a Bíblia ensina que esta guerra não ficará limitada às terras de Israel, não é só lá, mas se estenderá por todas as nações do mundo, irmão. Também menciona os reis, no plural, você pode ver, foram reis do Oriente, que assumem um papel de destaque na escalada militar e que leva à guerra do Armagedon. O que nós estamos vendo hoje, irmão? Um alinhamento entre religiões,
reis que não se falavam. Mas isso, irmão, é só uma máscara, você está entendendo? Então, irmão, aqui depois vocês vão ver que nós considerarmos o fato de que toda a tribulação será uma guerra entre Deus e os seus oponentes, Satanás e seus anjos caídos, e a humanidade decaída, não nos surpreende que o período venha a incluir o grande número da batalha. Informações bíblicas que nós temos, eu vou terminar, irmão, informações bíblicas nos levam a crer que a tribulação será um tempo de grande conflito militar, irmãos. Grande conflito militar, que em todo esse período será uma guerra mundial. Certo, irmão? É difícil, nós estamos vendo o quadro acontecendo, irmãos, né? E eu vou dizer para vocês uma coisa. O que o Paulo falou. Irmão, o apóstolo Paulo falou assim, ó, profeticamente sobre o que acontece no Armagedron, falando sobre este mesmo evento e sobre a inspiração do Espírito Santo. Então vamos pedir a Deus mais e mais que Ele coloque sobre nós o Espírito Santo, porque se ele assim fizer, nós estaremos guardados. Sabe por quê, irmão? Aquele que é de Deus, Deus não vai deixar se perder. Pode ter certeza, irmão, que ele que é de Deus não vai negar o Senhor Jesus Cristo. Ah, mas eu sou tão fraquinha, se eu tiver nesse tempo aí, se Deus não vir buscar a igreja antes, eu acho que eu não vou aguentar. Irmãos, esses são os que mais aguentam. Porque Deus reveste de um poder tão grande, é que você nunca apontaram uma metralhadora para você, né? Imagine, quando você está no Espírito, eu vou contar uma experiência agora, aqui não tem nada a ver. Quando você está no Espírito, você não... Interessante, você não fica com medo. Eu estive no lugar, né, que eu já contei várias vezes, e me apontaram uma metralhadora. Mas eu não fiquei com medo, irmãos. É como se estivesse apontando uma arminha de brinquedo para mim. Não fiquei com medo. Conversei, que tinha que conversar com o soldado, ele entendeu que eu não era daquele país, e ainda me deu um conselho, e ainda me ajudou a sair dali, mas só que quando cheguei lá em cima, tinha um grupo enorme de fuzileiro, eu não sabia se ia para a esquerda ou para a direita, chamei um, né? Ele estava nervoso, estressado, e falou assim que não ia dar interção. Aí eu peguei e fui embora lá para o deserto, encontrei a casa da irmã lá, e a irmã já me indicou um caminho para mim passar. Ela chamou um táxi e pagou. Eu falei que não, mas não precisa. Ela pagou com o dinheiro que Deus preparou para ela. Ela pagou, mas sobrou bastante troco, porque era muito pouca corrida. Todavia, na hora o taxista era muito conhecido dela, falou, não vou cobrar. Então o dinheiro que Deus preparou para ela, ficou contente, e nós continuamos a nossa missão. Estavam com um problema de guerra naquele tempo. Eu lembro que quando eu estava chegando, onde eu estava hospedado, escutava tiro de metralhadora e tudo. Mas louvado seja Deus, irmão. Vamos servir a Deus. Hoje nós estamos tranquilos. Hoje eu só estou com sono. O resto está tudo bem. Deus abençoe vocês. Espero que seja útil para vocês entenderem alguma coisa sobre a guerra do Armagedron. Tá bom? Tem outras coisas mais light ali que vai demorar menos. Graça e paz. Deus abençoe a todos. Amém e amém.